Tudo começou com o fato de que a empregada Viola foi a negócios e se perdeu. Quando ela estava na porta, ouviu que a noiva de Essen havia fugido. As vozes dos homens estavam quietas. A empregada pagou algumas coisas de suas mãos, o que ela havia dado a si mesma. As vozes masculinas diminuíram e a pegaram. A porta se abriu e Viola percebeu que era um fim. Assim como ela viu 3 homens, ela sentiu que estava agora. À esquerda estava o herdeiro do Marquês Oviedo, uma pessoa de confiança Kronprinz Terney Aguilar. O caso foi o cavaleiro de Kronprinz Diano Chava Benedetto. Mais diretamente acima dela estava o único herdeiro de Apenino, o formidável Adrian Brice Keitel van Zakel-Anson. Viola estava confusa em sua presença. Ela começou a explicar que pertencia ao palácio de Lupeia e simplesmente executou a tarefa da princesa. Mas ele nem ouviu e perguntou quem ela era, e Viola explicou que é uma empregada simples e nada mais. Adrian suspirou pesadamente e começou a pegar sua espada. Na sua opinião, ela deveria morrer. A lâmina da espada se levantou. Viola gritou de medo. Ela achou que esse fim, mas o herdeiro parou o espinho. Ele lembrou que, se alguém morrer aqui, poderia ser suspeito. Portanto, eles precisam ter mais cuidado. Pensando um pouco, Adrian enviou a espada para a empregada. Ele perguntou quanto tinha que ouvir e ordenou que ela não mentisse. Viola se reuniu com o espírito e disse que ouviu tudo desde o momento em que sua noiva havia fugido. Ela ainda sabe que essa noiva é um homem. Nesse momento, seus interlocutores ficaram em silêncio e olharam para ela de surpresa. O primeiro veio Adrian e balançou a empregada que finalmente a mata. Mas Viola caiu no chão e começou a pedir um perdão. Ela prometeu fazer qualquer coisa por isso. E neste momento, Adrian pensou, esta oportunidade pode ser útil para ele. Ele pegou o rosto da empregada na mão e olhou para ele. E então ele ficou lentamente. Viola só poderia adivinhar seu destino. Os homens começaram a discutir como fica. Ela tinha cabelos e olhos semelhantes com alguém, e é isso que poderia salvá-la. Quando Viola perguntou quem deveria se tornar, Adrian respondeu que agora seria sua nova noiva. Então seu destino foi decidido. No dia seguinte, Espinhos e Adrian discutiram sua raça. Ela era da família de um aristocrata caído. Depois de ler alguns papéis, Adrian jogou documentos de suas mãos para a mesa. Ele pensou sobre por que deveria se casar. Essen, por causa de seu orgulho, escapou dele. Mas Adrian procurou conseguir o trono, por isso era necessário esperar. Diano está cuidadosamente procurando Essen. Mas agora você precisa cuidar da educação da Viola. Isso era para fazer o espinho. Portanto, Adrian ordenou que ele fosse e ensinasse tudo o que precisava. E ele não se importava que quisesse descansar. Tendo se reconciliado com seu destino, o Thor se levantou e foi para a empregada. Para ela, o mundo mudou em uma manhã. Ela era uma empregada regular, e agora noiva do príncipe herdeiro. Viola sentou-se na sala de estar no sofá e pensou por conta própria, mas suas reflexões violaram os espinhos. Ele se aproximou dela por trás e cumprimentou, e então ele recomendou como seu irmão Terne. Agora Viola tinha uma irmã, mas ela nem queria pensar nisso. Ontem, o segundo príncipe a chamou de noiva e a levou ao palácio da Lírio. Ela disse a ela que teria muito trabalho para que eles fossem enviados para descansar. Ela não conseguia dormir normalmente. Agora Viola teve que aprender etiqueta. E é exatamente isso que ela é aqui. Mas ela ainda não acreditava que tudo isso estava acontecendo. Toda calma, exceto por ela. O espinho mais uma vez decidiu explicar a ela a situação. A partir de hoje, ela é Otana Chevis Labato Oviedo. Antes disso, Viola já ouviu falar do aparecimento repentino da filha escondida do Marquês. Tori disse a ela que, mesmo que Essen não escapasse, ela ainda estaria envolvida neste caso. Mas porque ela teve uma conversa, ela simplesmente seria executada. E agora está apenas substituindo Essen. Viola está quieta para trabalhar, não se casar com a coroa. De todas as pessoas, ela não teve sorte de conseguir o príncipe. O Thor se sente muito lamentado por ela. Mas, de qualquer forma, ela teve que estudar para sobreviver. 2 semanas permaneceram diante da bola, e ela teve que tomar o lugar de Essen. E desempenham perfeitamente o papel da noiva para Adrian. E por último, não há necessidade de formalidades. Agora eles são irmão e irmã e precisam se ligar. Então o Espinhoso decidiu explicar um pouco o que é uma aristocracia. Apesar do fato de Viola ser uma empregada, ela estava ciente do que era. Mas a conversa deles foi interrompida por Adrian. Ele ficou na porta e perguntou se eles terminaram. Eles se encontraram com um violoncelo e a garota se perguntou o que ela fez de errado. Mas Adrian não percebeu. Ele disse Terney que o treinamento não era muito urgente.
Oviedo estava com raiva do príncipe, mas ele o puxou para fora da porta. Ele pediu que ele saísse e lançasse outra olhada na empregada. Ela olhou para ele interrogativamente, mas não disse nada. Então a porta fechou e Viola permaneceu sozinha. Ela estava se perguntando por que Kronprinz olhou para ela. Duas pessoas foram responsáveis por sua educação. O primeiro é Oviedo, e o segundo é Lucy. Ela era a principal criada de Lady Otina, e agora ela era uma empregada de Viola e teve que fazer uma imagem para uma pontuação em 2 semanas. Ela teve que reciclar todas as suas roupas de acordo com seu tamanho. E isso é muito trabalho. Viola estava curiosa sobre se ela sabia sobre seu segredo, e se ela pode confiar nela. Mas quando Viola tentou perguntar sobre isso, a empregada imediatamente a informou. Ela era a pessoa que usava Essen para que ninguém soubesse sobre seu gênero. E finalmente eles chegaram ao guarda-roupa. Primeiro você precisa consertar os vestidos, especialmente aquele em que Viola teve que ir para a bola. Este é o aniversário da Imperatriz, então haverá muitas pessoas. Essen também gostou deste vestido e foi triste que ele desapareceu de repente. Havia uma relação especial entre Sir Essen e o príncipe herdeiro. Eles são amigos desde a infância. Portanto, pode realmente ser chamado de amor fraterno. Sua Alteza disse que, se alguém não fosse como Essen, ele definitivamente não iria para a bola. Mas Lucy garantiu que a jovem não se preocuparia. A empregada terminou de tomar medidas e prosseguiu para uma nova tarefa. Agora eles precisam escolher a cor certa para a nova Otiena. O príncipe Adriana Briskaitel van Zakel-Anson foi reconhecido como o único herdeiro e o imperador perfeito. Ele era um filho exemplar da imperatriz que era capaz. Foi que Adrian é um governante insuperável. No entanto, há um problema que o público não sabe. Este é seu personagem terrível. Era estranho que ninguém tenha percebido. Esse personagem é difícil de esconder, é quase fraude. E o príncipe odeia mulheres, então ele ignora a pressão de cima no casamento. E então uma garota chamada Otenchevis Labat Oviedo apareceu. De repente, nasceu a filha do Marquês Oviedo, onde apenas 5 gerações nasceram apenas meninos. É estranho que todos não tenham dúvidas sobre sua aparência. No final, havia um homem vestido com uma mulher. E, no entanto, a questão permanece porque Essen fugiu. Era lógico o suficiente para que fosse por causa do personagem de Adrian. Ele não aguentou e escapou. Isso foi um sentido. Mas Adrian a tirou de seus pensamentos. Viola parece pensar um pouco. Então Adrian colocou a mão na espada dele e perguntou se ela queria perder a cabeça agora. Nesse caso, ele a ajudará. Viola ficou assustada com a raiva do príncipe e começou a se desculpar e pedir sua misericórdia. Mas essa cena quebrou os espinhos. Ele pediu ao príncipe que parasse essas piadas. Viola no coração foi mais fácil. Foi apenas uma piada, mas ela disse que ele puxaria sua espada agora, mas seu discurso terminou em Adrian. Ele pediu a Viola para repetir o que disse, e é claro que ela não ouviu ele e o conceito não tinha o que responder. A empregada olhou para o olhar de Diano, mas ele também não ouviu. Ela então procurou a ajuda do espinho, embora ele não queira enviá-la para o mundo. Os mesmos lábios pronunciaram a palavra data. Adrian ainda estava esperando a resposta, então não havia tempo para reflexão. Ela sugeriu que o príncipe discutisse a ideia de um encontro com ela, mas foi a resposta errada. Ela olhou para o Thor surpresa. Ele se sentou, bebeu chá e brilhava com boa naturalidade. Adrian ficou indignado com a resposta. Ele deu chance demais. Mas quando Viola começou a exigir perdão, o Thor acrescentou que o príncipe nunca dá as chances. Além disso, não é apenas uma perda de tempo, mas substituindo Essen. Então é melhor do que nada. E Diano acrescentou que as empregadas também são inerentes. Mas ele não negou a ordem de Adrian, mas o príncipe ainda parecia se opor a ele. Viola pensou que todas essas pessoas estavam apenas esperando a oportunidade de matá-la, então ela só tinha que orar. Então o Thor mudou o tópico da conversa e perguntou se o príncipe iria se casar com ela, mas Adrian reagiu grosseiramente e o ameaçou com sua morte. Enquanto isso, Viola só poderia adivinhar o que é. Parecia que ninguém queria dizer a ela quem é ela. Seu olhar deslizou em Diano. A espinhosa relatou ao príncipe herdeiro que a princesa ainda estava procurando por sua empregada desaparecida. Ele tinha medo de declarar sua morte, porque então seria suspeito. Mas Adrian só ordenou que o amigo simplesmente fizesse tudo corretamente. Então Diano interveio na conversa e disse que se ele matasse, é melhor lidar antes. Será mais seguro. Mas Adrian perguntou a um balcão se Diano se casaria com uma garota louca.
machuca. Esta edição derrubou o Cavaleiro da Pantera. Ele teria escolhido melhor a morte. Então Viola entrou na conversa. Ela perguntou ou não para se tornar uma noiva. Apesar do fato de Adrian não ter, ele está sob pressão da família. Por outro lado, todos ficaram ainda mais surpresos com a aparência inesperada da noiva. E, no entanto, Viola acreditava que não era necessário substituí-lo. Mas Adrian exalou apenas sua proposta. Ele ordenou que ela se concentrasse em sua tarefa e não perguntasse. Mas o espinho pediu para ser mais simples, porque ela estava apenas curiosa. Ele explicou que a imperatriz quer se casar para Adrian Maestimente. Antes, ele conseguiu evitar isso, mas agora ele é um plano há 20 anos. De qualquer forma, ela quer se casar com um príncipe com uma senhora muito boa. Mas Adrian Laden para empatar o império com a Terra Duque se casar. Aconteceu que ele ainda odeia a pessoa. Essen ainda não foi encontrado. O espinho respondeu que ele fugiu porque Adrian era muito persistente na cama. Esta réplica chocou a Viola, que ela lançou uma xícara. Mas então ela entendeu o que parece do lado. A empregada levantou o copo do chão e pediu desculpas. Adrian continuou a conversa. Naquele momento, o guarda fugiu. Portanto, não foi possível acompanhar dele. Ele não estava em casa, então o príncipe estava preocupado. O espinho brincou que foi o substituto que precisa ser encontrado, mas Adrian não apreciou a piada. Ele ordenou que Violi fizesse algo útil para fazer a bola com sucesso. Se eles estiverem expostos, ele morrerá e chegará ao inferno. Tal resposta alarmou a empregada, e então eles foram tirados pela porta da porta para ensiná-los por algum motivo. No começo, eles se sentaram em silêncio. Tori sugeriu tentar se comunicar como colegas. A empregada sorriu, mas queria enviá-lo para onde? Eles se levantaram e permaneceram em silêncio. E então o espinho decidiu perguntar algo. Ele sugeriu que Viola já estava pensando em escapar, mas ela negou. Afinal, se for capturado, será pior. Muito provavelmente, ela apenas a matará. Terne disse que o palácio da família real é o lugar mais seguro, especialmente o palácio de Lírios e Poinsett através do incidente com Essen. Além disso, Adrian não sabe pena. Especialmente que ela ainda está viva é um ato importante de sua misericórdia. Violi já parecia que os espinhos eram apenas pena. Afinal, pode sobreviver, mesmo que seja um pouco perfurado. E ela não é. Ele queria que Viola vivesse uma vida longa. A partir daquele dia, a empregada nunca quis escapar. Pode ter sido a intenção de espinhos, mas era certo, tudo isso era verdade. E, no entanto, Viola já teve trabalho suficiente. Ela se sentou em seu trabalho o dia todo e estudou. Após essa conversa, ela se concentrou em seus estudos, só para poder sobreviver. Agora ela aprendeu a ser um nobre, além de estudar sobre casos no palácio. A empregada veio de uma família nobre falida, então ela teve que lidar. Inicialmente, as classes eram difíceis e rigorosas, mas agora é melhor. Quanto mais eu estudo, maiores minhas chances de sobreviver. Mas Lucy não levou seu treinamento estritamente. Em vez de lições, Viola pegou suas roupas e joias com ela. Todos os vestidos pareciam bons, mas foi interessante quando o treinamento começou. Roupas lindas farão qualquer coisa em sua vida, mas Lucy sentiu que Viola se manipularia. De repente, a porta bateu. Diano olhou para a sala. Ele perguntou se eles estavam bem. Lucy respondeu que tudo era perfeito, mas era mais como um absurdo. Mas essa resposta concedeu a Diano. Ele foi e fechou a porta. Lucy negligenciou completamente suas responsabilidades. Era bom se Diano ainda checasse sua preparação. Para se tornar a substituição ideal da princesa da herdeira, Otiena aprendeu há vários dias. O príncipe não esperava que lidasse tão bem. Segundo Adrian, ela parecia um pouco estúpida, mas é inteligente o suficiente. Ela pode ser tão diligente, porque sua vida está em jogo. E, no entanto, torna-se mais útil. Os pensamentos de Adrian violaram espinhos. Ele observou que Otien tinha um grande potencial, e ele não é sobre a posição como uma coroa. Ele viu nele o potencial de se tornar sua irmã e era conselhos. Adrian já começou a pensar se deveria matar os espinhos aqui, mas se ele morrer muito trabalho. Nesse momento, o Thor já sonhara com uma irmã encantadora que o ouvia. Diano queria acrescentar que ele apenas a ameaçou, mas recebeu um livro em seu rosto. Terne calmamente a colocou na mesa e pediu a Adrian para ir à lição de dança de hoje com Otien, mas ele recusou. A princípio, ele a considerava o fardo, mas agora ela começa a gostar. Neste momento, Lucy já pediu 50 conjuntos de roupas para Viola. Parecia que ela deveria usar a vida toda. Lucy explicou que pediu menos por causa da pequena experiência de Viola.
e ela prometeu pedir 200 kits na próxima vez. Viola realmente não gostava de escolher roupas. Ela se sentiu como uma boneca pela qual eles escolheram, e agora Lucy também iria pegar acessórios. Mas alguém bateu na porta. A empregada veio para a sala e algo sussurrou em seu ouvido. O mentor da Viola pediu a Lady que esperasse um pouco e saiu com a empregada para o corredor. Otiena permaneceu silenciosamente no meio da sala. Ela olhou para as fileiras de vestidos. Para ela, comprar até um vestido barato é importante, mas se ela roubar um deles, sua vida vai cortar bruscamente. Lucy não faz muito tempo. Quando Viola chegou à porta, ela ouviu passagens de conversas. As empregadas foram discutidas por Lady Gabrielle, que foi a imperatriz. Gabrielle era filha de um chanceler bem conhecido. É possível que esta seja a mulher louca mencionada pela Crown Prince. Então as empregadas se mudaram para outras fofocas. Como se Adrien odiasse Gabrielle porque gosta de homens. Explicou muito, mas ainda não esquece Lady Otien. Mas ela disse que uma das empregadas que as fofocas estavam indo, como se ela fosse apenas para se esconder. Viola já estava com medo de ter sido exposto, mas ela tinha certeza de que era apenas um absurdo. Depois de um tempo, Lucy voltou. Ela colocou uma pilha inteira de livros na mesa. Lucy afirmou que Otieni precisava estudar tudo isso, e então ela mostrou o livro do qual a senhora começará. Não tinha foto e a fonte era muito pequena. Além disso, ela teve uma aula de dança. Já era a impressão de que ela só queria matá-la, mas Viola teve que sobreviver. Enquanto isso, Lucy foi ao escritório do príncipe. Adrien estava esperando por ela. Ele perguntou como as coisas estavam com essa empregada, mas Lucy o corrigiu. Ele teve que chamá-la de noiva. Então Adrien reformulou a pergunta e perguntou como estava a noiva. Ela estava bem. Ela era uma doce senhora adorável. Lucy disse que segue todas as instruções e tem um rosto bonito se ela foi agarrada. Viola aprende etiqueta, poesia, canto, dança, história e assim por diante. Ela estuda todos os sujeitos com cuidado, nunca reclama e leva um estudo sério. Então Adrien perguntou o que pensou sobre seu Diano. Ele respondeu que ela se deu bem com as pessoas no palácio, então ela é uma boa pessoa. Adrien não sabia se deveria ser monitorado ou deixado como é. Deve ter a próxima pontuação sem problemas. Se ela cometer um pequeno erro, ele terá que se casar com isso. E foi assustador. E de Essen, como mal, não havia notícias. A partir do momento em que eles brigaram, Essen não queria mais desempenhar o papel da noiva. Ele não se tornou um cavaleiro. Adrien respondeu que, mesmo nessa forma, continua sendo seu cavaleiro. Além disso, ele foi o primeiro cavaleiro do vestido. Essen disse que mataria o príncipe, mas não pôde. Ele continuou o tumulto e largou o véu. Ele estava muito zangado. Adrien acreditava que tinha que matá-lo mesmo assim. Toda essa história aconteceu através da imperatriz e da garota. Todo mundo pensa que Adrien odeia mulheres, mas não é. Ele odeia todo mundo como um todo, homens e mulheres. Todos poderiam pensar que ele é apenas tímido, mas não é. A imperatriz sempre esteve insatisfeita com sua atitude em relação às pessoas. Seu desgosto foi formado desde que essa garota foi colada a ele, mas a imperatriz prometeu que, se ele não encontrasse a noiva durante a semana, eles se casariam. Adrien a odiava após um incidente. Aos 7 anos de idade, ela escondeu seu cavalo sem informar ninguém. Ele não queria brincar com ela e era sua vingança, mas a garota se esqueceu daquele cavalo e ele morreu de fome. E quando Adrien começou a procurá-lo, ela respondeu sem arrependimento. Este caso aumentou seu ódio às pessoas e pessoalmente. Não suportando os pensamentos do casamento, ele organizou uma semana, mas não houve resultado. O último caminho foi fazer a noiva de Essen, claro, sem o seu consentimento. As memórias de Adrien violaram o Bogretsky. Ele disse que chegou a Sir Albert do palácio da imperatriz. Ele sabe que o príncipe está aqui, então a reunião não será evitada. Haverá uma festa do chá com ele e Lady Gabrielle depois do almoço. Ele deveria estar presente. Às 7 da noite, havia uma aula de dança em Viola. Ela veio para Terne e perguntou como estudar. Ela teve que trabalhar mais. Se ela, é claro, quiser sobreviver. Adrien não conseguiu vir hoje. Então, em vez dele aqui espinhos. Mas Viola queria que eles desaparecessem de sua vida. O espinho notou o olhar dela e perguntou por que sua irmã o estava evitando. Ele suspeitava que estava sujo. Ele começou a reclamar daquela Viola mal para ele, mas tentou não prestar atenção a ele. E então Lucy entrou na sala. A aula finalmente começou. O espinho estendeu a mão para dançar. Ele frustrou Viola com a frase "estou suja, estou segurando minha mão". Mas
Oten o ignorou. A dança começou e correu muito bem. Viola tentou o que pôde. A espinhosa ficou surpresa com sua habilidade. Após a dança, Lucy elogiou Oten por sua velocidade em seus estudos. Ela explicou que estudou um pouco antes do colapso da família. Sua situação era catastrófica. O espinho prometeu que sua família nunca cairia, para que não permanecesse sozinha. Então Lucy sugeriu terminar. Eles dançaram apenas uma vez. Essa é a preguiça. Os espinhos e Lucy saíram pela porta e a deixaram. Mas Oviedo voltou e disse que Oten deveria ir. Foi estranho. No caminho, ele continuou a desistir se estava sujo. Mas Viola queria calar a boca. Havia um bom tempo na rua. Adrian veio para o chá, mas havia apenas Gabriel lá. Se a Imperatriz não estivesse aqui, ele não tem nada a fazer aqui. Mas ele foi parado por Gabriel. Ela esperava que o príncipe estivesse triste por ela. Ela ficou satisfeita com a reunião deles e disse que ele não precisava esconder seus sentimentos. Ele a amaldiçoou por ainda piorar ao lado dele. Gabriel lembrou que ele deveria ter um pouco de Sua Alteza. Adrian ouviu-a com cuidado. Se ele não estiver, quando Sua Majestade estiver aqui, ela preparará um presente ainda mais para ele. Ele entendeu a dica. Se ele só piorará. Descanse. Ele se sentou na frente da senhora e começou a beber chá. Gabriel não deixou de convencer ele o quanto ele sentia falta dela, mas Adrian negou. Gabriel não parecia. Ela disse que uma objeção decisiva era como a resposta oposta, e, no entanto, ela concluiu que ele ainda é triste, mas atraiu sua atenção um pouco. Uma trindade familiar veio à mesa. Diano, Espinhos e Viola ficaram em frente a eles e sorriram. Adrian e Gabriel ficaram surpresos. Foi uma situação estranha. Para explicar, vamos voltar um pouco. Quando os espinhos com Terra vieram depois da aula, Adrian não estava. Em vez disso, ele era Diano e relatou que ela havia chegado. Essa mulher está agora no palácio. Adrian recebeu um convite e o chá da tarde com ela. Os olhos dos espinhos foram semeados de uma grande ideia. Ele disse Violi naquele tempo para dar o primeiro golpe. Eles vieram para Madame Lucy. Eles explicaram que Adrian não poderia relatar, mas agora o problema é que a ATI pode se mostrar a mulher. Lucy gostou dessa ideia. Ela concordou em ajudar. Viola percebeu que a mulher ainda filha do chanceler. Gabriel vem da Imperatriz na linha mãe. Portanto, ela tem seu carinho. É claro que Viola sabia de uma das famílias mais ricas do Império. Além disso, após o colapso de sua família, quase toda a propriedade foi para a família de Nebel, ou seja, a família Gabriel. Ela não era melhor em sua reputação, mas é bastante popular na sociedade superior. Mas o Thor tranquilizou a irmã de que sua família é muito melhor. Então eles não tiveram muito tempo. Mas eles tiveram que se preparar para uma reunião com Sua Alteza. Viola teve que garantir um lugar em vez de Lady Gabriel, mesmo que ela não quisesse. E assim eles vão ao quintal para Adrian e Gabriel. Oten estava vestida com um sofisticado vestido de prata que enfatizava seus olhos. O espinhoso tentou tranquilizá-la, mas suas palavras não pareciam muito motivadoras. Continua sendo o último toque. Diano esticou Lady Transparent Vial. Viola ficou um pouco surpresa com esse gesto. O cavaleiro explicou que Essen sempre usava um véu. Para evitar que ninguém suspeitasse, ela concordou. Ela se encaixa perfeitamente sob sua roupa. O sol ainda estava brilhando na rua. Adrian com Gabriel sentou-se no mirante. Viola imediatamente os notou. Feliz Gabriel e um Adrian irritado. Ele mal se restringiu a não pegar sua espada afiada. Para salvar a dama divertida, eles tiveram que se apressar. E aqui estão eles. Os meninos ficaram nas bordas e tentaram olhar para um casual. E no meio estava com certeza Viola. Eles ficaram na frente do casal esperando a reação. Athena estudou os olhos de Gabriel. Ela parecia chateada porque eles impediram seu tempo com estampa de coroa. E em geral, eles salvaram sua vida, porque Adrian já queria matá-la aqui. O primeiro falou Diano e relatou que havia esquecido a espada e que deveria ficar para trás. E depois dele, os espinhos disseram que eu tinha um caso muito urgente. E aqui Viola já estava sentada entre esse vapor. Adrian agradeceu a Lady Otieni por ter conseguido encontrar tempo para se juntar a eles. Mas Lady Gabriel perguntou como ela poderia estar ocupada. E foi difícil. Então ela convidou Adriana para almoçar com a Imperatriz. Mas o príncipe recusou. Gabriel colocou bruscamente o copo na mesa. Seu chá esfriou e ela ordenou que a empregada traga uma nova. Ela explicou que está disponível apenas na propriedade de Nebel. Ela o preparou especificamente para Adrian, mas ele ignorou tanta atenção.
Quando Lady experimentou um novo chá, ela ligou para quem o preparou. Otiena se perguntou o que ela era tão revelada. O chá parece normal e o aroma é bom. Assim que a empregada veio, Gabriel a atacou. Ela ficou indignada por o servo ter preparado as folhas de chá que ela perguntou. Oten ficou muito chocado com o comportamento dela. O chá foi derramado na empregada e sobre a mesa. Os braços dos servos tremiam de água fervente ou medo. Ela perguntou ao príncipe o que estava acontecendo, mas ele estava em silêncio. Gabriel estava cheio de ferozes. Sob os pés, a empregada pediu os joelhos. Lady continuou gritando e disse que fez tudo certo, ou sua família seria apenas expulsa do palácio. Ela pegou o copo e balançou a empregada, mas ela parou bruscamente. Lady Viola a manteve pelo pulso e pediu que ela parasse. Gabriel ficou surpreso com esse descanso e confiança. Ela tirou a mão dela e pediu que acabará de dizer. Athena explicou que acreditava que Lady foi longe demais. Sim, o serviço estava errado, mas seria melhor se a senhora mostrasse pelo menos um pouco de generosidade. Mas Gabriel disse que era sua empregada e ela a trataria como ela vê. As mãos da pobre menina foram assadas e abaladas. Então o Tim disse que não era apenas uma empregada, ela é um homem. Essa frase surpreendeu Gabriel com sua confiança. Também em suas palavras foi dada atenção por Adrian. Quando Lady perguntou, Viola repetiu que essa garota não era apenas uma empregada, mas uma pessoa. É bom corrigir os erros do serviço, mas o proprietário deve mostrar simpatia a seu critério. Mas Gabriel não se acalmou e perguntou por que ela estava do lado da empregada. E Viola explicou que não havia intervindo se Lady Gabriel brigou a empregada sozinha. Mas quando ela faz na presença de Sua Alteza, parece ser uma manifestação de grosseria. E Adrian concordou com ela, embora ele não expresse em voz alta. Ele notou suas boas habilidades para falar e a capacidade de se fundir. Gabriel sempre foi incomum. Ela deu aos servos um tapa ou forçada a usar trapos se não fossem culpados. Ele não gostou do abuso dos outros, mas não tentou interferir. Ele estava acostumado, mas ainda não entendia. Kronprinz pensou porque ela chegou ao ponto de fazê-lo diante dele. Então ele decidiu parar esse desempenho. Ele olhou e olhou de perto para ela. Ele disse que Lady parece cansada e sugeriu que ela voltasse. Ele vai falar com sua mãe então, sozinha. Os Bogretsky refletiram e levaram Gabriel ao palácio. Viola lentamente e aliviada. Eles ficaram juntos. Então ela decidiu começar o primeiro. Ela pediu desculpas por atravessar a fronteira, mas Adrian garantiu que ela fez uma ótima maneira hoje. Viola não acreditava em seus próprios ouvidos e olhou para ele. Ele disse a ela para fazer isso. Um sorriso leve brilhou em seus lábios. Ele atraiu Viola para si mesmo e disse que não pagaria ninguém além de ele. Após o chá, eles se dispersaram, mas a imperatriz exigiu uma reunião com o príncipe. Mas quando o Noiretsky o entregou, ele pediu para dizer que estava caçando. Mas ela já sabe que ele não está caçando, não envolvido em assuntos públicos e não em cercas. Essas eram suas principais desculpas de reuniões. Então Diano cortou que eles estavam se preparando para sparring e logo iria para o treinamento. O mordomo cansado prometeu transmiti-lo a sua majestade. Adrian elogiou Diano por seu bom trabalho. Aproveitando a oportunidade, ele convidou o príncipe herdeiro para realizar sparring, mas Diano não se retirou. No entanto, ele acabou de dizer à imperatriz que não foi convocado, e, em geral, eles não realizam sparring há muito tempo. Adrian percebeu que não era necessário vencê-lo da última vez. Talvez Diano não queira tanto a segunda chance. Adrian prometeu que começaria a lutar se concluísse o trabalho dentro de 30 minutos. Ele esperava que esse tolo não fosse capaz de terminar tudo a tempo, mas ele subestimou seu cavaleiro. E aqui eles já estão agitando espadas na sala de treinamento. Diano gostou da luta, mas Adrian estava bastante calmo. Este show foi visto por espinhos com a Viola. Oviedo pegou a garota depois das lições e levou a ver com que habilidade o príncipe tem uma espada. E era verdade. Ele poderia cortar a cabeça dela com sua arma em um segundo. E aqui Adrian fez um ataque e atacou a espada em sua garganta Diano. A batalha terminou com uma bela vitória em favor do príncipe herdeiro. O espinhoso começou a reclamar, porque Diano estava bastante próximo. Além disso, ele poderia provocá-lo com essa vitória ao longo de sua vida.
mas Diano confessou que ele simplesmente não conseguiu ganhar Sua Alteza. No entanto, ele gosta de assistir Adrien espancado de perto e o inspira. Então Kronprinz perguntou o que trouxe Viola aqui. A espinhosa respondeu que ela era mais inteligente do que ele esperava, então a ocupação dela terminou mais cedo. Adrien prometeu verificar mais tarde. Ele olhou para Otien e pensou, na memória, uma Viola confiante, que defendeu a jovem empregada em frente a Gabriel. A impressão da coroa pediu à noiva que ficasse com raiva. Depois disso, ela estava um pouco confusa e recusada. Então Adrien perguntou se havia algo que a fez sentir desconforto. Ela queria responder que não estava confortável com tudo o que estava acontecendo agora, mas disse que não havia nada disso. Adriana satisfez essa resposta. Ele não precisa daquele que reclama muito. Enquanto isso, Diano e Torns estavam discutindo como estavam cansados e como é difícil combater Sua Alteza. Mas outros estão afundando em tarefas e tiveram sorte de se apressar com o príncipe. Eles consideraram ou não deteriorar ou não a posse da espada por Adrien devido à falta de treinamento. Mas quando viram o príncipe irritado, rapidamente se viraram e atendem aos calcanhares para não se meter no mérito. Agora Adrien e Viola permaneceram juntos. O príncipe olhou para a noiva e encontrou suas opiniões. Ele perguntou se ela comeu. Viola respondeu que não, e então Adrien avançou e disse para ele seguir. Quando Viola perguntou onde eles, o príncipe explicou que também odiava pessoas que não entendiam dicas. Chegando à essência de seus pensamentos, Viola seguiu Adrien sem explicações desnecessárias. Depois de alguns minutos, eles já estavam sentados na sala de jantar para uma mesa grande. Tinha muito delicioso, peixe e carne e sopas e saladas. Eles se sentaram e começaram a comer. Viola silenciosamente viu todo o requintado e vários alimentos. Seu olhar atencioso e distraído de seus pensamentos. Ele perguntou à noiva ou algo errado, mas Otiena garantiu que tudo estava bem com ela. Ela comeu lentamente e explicou que provou esses pratos pela primeira vez. Antes disso, ela não comeu nada mais delicioso do que esses pratos. Kronprinz disse algo ao servo, ele adorou e cumpriu seu pedido. Depois de um segundo, todos os pratos com pratos foram movidos para perto. Cercado por alimentos requintados, ela estava um pouco confusa, mas tentou não servir. Adrien disse a ela para começar a comida e não ter vergonha de provar nenhum dos pratos. Viola pensou se poderia ser considerado como cuidar da impressão da coroa. Ela agradeceu pela comida e começou a comer até Adrien assistir em silêncio como ela era cautelosa. Depois de comer, Oten pegou um guardanapo e limpou os lábios e a boca elegantemente. Mas de repente um servo se aproximou da mesa. Ele se inclinou e disse suavemente na orelha do príncipe. Então Adrien perguntou a Sua Majestade que ele logo viria para ela, mas antes disso, ele teve que acompanhar Lady Otien a ela. Viola pensou que diria a ela apenas para ir, mas não. Quando chegaram à porta, ela decidiu perguntar algo. Ela estava se perguntando se Sua Majestade não tinha para onde ir. Caso contrário, ele decidiu acompanhá-la até a sala. Adrien abriu silenciosamente a porta e a luz do sol foi derramada para fora deles. Ele explicou que estava apenas preocupado que sua noiva fugisse dele. Naquele momento, eles se aproximaram da Miss Lucy agitada e tiraram Otiene para a sala. A empregada relatou que sua dama tem mudanças na programação, e não foi apenas treinar. Foi muito mais responsável. Não é nada mais do que visitar o Palácio da Graça. Oten ficou chocado com esta notícia. Até onde ela se lembrava, era o palácio da própria imperatriz. Agora, este dia foi como o funeral dela. Agora ela não precisa se preocupar por causa da insônia, porque ainda adormece em breve. Ela teve que vir. A imperatriz já estava esperando por ela. Lucy puxou Otien para a sala. Eles precisam se apressar para se preparar para a recepção. Depois de um tempo, Viola estava pronta e vestida. Tinha um elegante vestido azul com arcos escuros nos cabelos e mangas. Ela queria que Adrien também estivesse presente. Isso ajudará pouco, mas é melhor ir com ele do que sozinho. Mas Sua Majestade convidou apenas Lady Otien. Foi uma grande honra, embora Viola não precisasse muito. Depois de concluir a imagem, Lucy estava muito orgulhosa de seu trabalho. A jovem parecia perfeita. Mas quando Oten deixou a sala, algo a impediu. Na frente dela, como uma parede, Adrien se levantou. Ele perguntou para onde ela estava indo. Mas Lady não sabia se tinha que contar a ele sobre uma reunião secreta com a imperatriz. Kronprinz não gostava de repetir as perguntas, então ele insistiu na resposta. Mas Lucy interveio aqui e explicou que a jovem veria Sua Majestade. Oten ficou surpreso com o quão fácil sua empregada contou. Adrien não esperava essa reunião, especialmente com sua mãe.
Ele enfatizou Otiene que nunca a deixaria ir se dissesse algo estranho. Viola sabia perfeitamente, mas algo que o príncipe herdeiro não descansou. Ele ordenou que ela respondesse tudo sim, sem a diferença em que pergunta. Otiena correu para se afastar dele, mas quando ela se foi um pouco, o príncipe disse que não estava indo para lá. Então Viola tentou entrar na direita, mas ainda não adivinhava o caminho certo. Então Adrien exalou e disse a ela apenas para segui-lo. No caminho, eles passaram por paredes e lustres requintados. Todos estavam decorados com padrões de ouro. A garota sonhava em ter um pouco de ouro, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo príncipe. Ele também estava prestes a ir à imperatriz com ela. Claro, ela convidou o Tim para uma conversa particular, mas Adriana não era muito interessante e ele abriu acentuadamente e com confiança. As imperatrizes estavam em cores requintadas de ouro e veludo. Ela ficou surpresa com a aparição de Adrien nesta reunião. Mas ela se contorceu, sorriu e cumprimentou Lady Otiena por conta própria. Viola não esperava essa bondade. Ela exalou e pegou as mãos. Lady fez um inverso e parabenizou Sua Majestade como corretamente. A imperatriz agradeceu por seus desejos e saudações e a convidou para sentar. Havia um chá perfumado na mesa em uma bela porção indiana. Otiena tentou manter o rosto e não nervoso. A imperatriz chamou a atenção para o fato de que ela não convidou seu filho para esta reunião. Apesar do fato de ele ser o filho dela, de alguma forma envergonhado em convidá-lo assim. Mas Adrien se absteve da resposta. Então Sua Majestade mudou o tópico. Eles não são vistos com Lady Otiena há muito tempo. A ordem do príncipe foi mencionada em sua cabeça e confirmou com confiança suas palavras. Adrien interveio no diálogo e perguntou por que a imperatriz chamou Viola aqui, mas ela respondeu que não era da conta dele. O príncipe respondeu que ele era sua noiva. A imperatriz estava muito feliz com essas palavras. Ela é minha noiva. Pela primeira vez, ele chamou alguém de tão confiança, chamou sua futura esposa. O príncipe não compartilhou suas emoções e começou a ir, mas a imperatriz não permitiu. Ela foi para o negócio. Ela aprendeu sobre o recente incidente com Lady Gabriel. Aconteceu quando ela estava ocupada, então ela não estava presente. O príncipe explicou que Otiena parou de Gabriel quando foi ridicularizada na empregada. Ela sempre mencionou como Viola a negligenciava. Mas se você olhar para Gabriel, um bebê maravilhoso, mas, por algum motivo, Otiene se acreditava mal. Enquanto Sua Majestade falava sobre Lady, Viola a apoiava o tempo todo. Eles estão com os amigos da infância de Adrien, então eles se encontrarão no futuro. Até a imperatriz mencionou a popularidade do bordado ultimamente. Ela estava se perguntando se Otiene tinha experiência. Na verdade, ela fez há muito tempo que havia esquecido como, mas ela não teve a escolha, exceto como dizer Sua Majestade. Com o mesmo sucesso, ela prometeu à imperatriz para mostrar seu trabalho, e então deu um dos bordados de Adrien. Ela se perguntou ou não contra o príncipe, mas, é claro, ele não se importa. Mas Otiena silenciosamente o convenceu a desistir, mas não funcionou. A empregada foi silenciosamente superada pela imperatriz do chá. Ela se perguntou ou não uma senhora gostosa no véu, e então ela pediu que Adrien fosse um show, e Otiena disse acidentalmente que, para que o príncipe olhasse para ela. A imperatriz perguntou se ele era ruim com Tera. Ela decidiu ir ao Abenque e respondeu. Quando perguntado se ele realmente respondeu tão alto, a imperatriz explicou que o príncipe era um bebê fofo, mas mudou acentuadamente. Mas Viola não conseguia imaginar Adrien bom, doce ou bonito, e para a suposição de que Oten não acredita na imperatriz e respondeu tão alto. Quando ela se lembrava daqueles dias, o príncipe herdeiro pediu que ela se abstenha dessas histórias. Ele não queria mais chamar a mãe dela como antes. Então a imperatriz pegou o copo. Ela perguntou a Lady Otiene ou sua inconveniente para estar aqui. E, é claro, ela respondeu tão majestade. Mas a imperatriz suspeitava. O silêncio caiu. E então a imperatriz foi levemente aplaudida na palma da mão. Ela realmente amava a honestidade de Otiena. Essa reação não foi esperada por Adrien ou Viola. A imperatriz perguntou por que o príncipe era tão sério, tão melhor do que discutir isso nas costas dele. Então Sua Majestade se levantou e levou Otiena pela mão. Ela acreditava que Viola ficaria longe dela, mas ela se alegrou que eles foram capazes de ser tão honestos um com o outro. Otiena não acreditava que ela era capaz de ganhar sua confiança, dizendo apenas tão alto. Mas a imperatriz permaneceu à última solicitação. Amanhã em seu aniversário, ela estará ocupada com o embaixador Silius. Ela queria pedir a Otiena que olhasse para sua irmã Verônica e Kronprinz Ronen, mas Adrien decidiu enfrentar.
e se eles não têm mais falar, eles irão com Tera. Pegando a mão dela, ele se virou e foi para a saída. A imperatriz se alegrou com a forma como ele se importa com ela. O casal saiu da sala. Eles foram silenciosamente ao longo do corredor. Então Oten parou por um segundo. Ela perguntou por que ele fez isso. Mas Adrien respondeu: para você não pergunta porque não sabe. Mas Viola realmente não entendeu. Ela acabou de fazer o que foi ordenado, mas a única coisa que ela sabia era que sua morte não está longe. Ao ouvir essa história, Terne quase morreu de riso, e não conseguiu se acalmar. Mas Adrien encontrou um caminho. Quando ele pegou a espada, o espinho ficou em silêncio e seguiu em frente. Enquanto isso, Diano invejou como o príncipe parece legal em tais momentos. Mas Tori explicou seu comportamento tendo informações valiosas, e ela preocupou Essen. Eles encontraram sua localização, e apenas ele possuía essas informações, e foi uma boa razão para não matá-lo. O espinhoso prometeu contar tudo, mas desde que o príncipe se esconda com ele, Adrien não teve outra escolha senão atender a essa solicitação. Isso mostrou que ele estava realmente preocupado com Essen. Depois disso, o espinho começou a puxar o tempo como se lembrasse dos detalhes. Ele começou a voltar para a porta em silêncio e com cuidado. E então ele disse: "Eu sou Hertz." E lavou a sala. Adrien já estava fervendo de raiva. Ele ordenou que Diana trazia imediatamente esses espinhos, mas o cavaleiro disse que eles realmente tinham informações sobre a localização de Essen. Mas ainda não foi testado. Diano não se atreveu a expressá-lo, mas Adrien insistiu. Há uma teoria de que Essen caminha como mulher e é por isso que eles não conseguiram encontrá-lo. Agora eles precisam aumentar a escala da investigação com a ajuda das mulheres em suas fileiras. O Kronprinz ordenou e fazia isso, e ao mesmo tempo pegue Essen para que ele não fosse ferido. Todos eles são tristes por ele. Isso levou Viola a pensar que é amor verdadeiro. No aniversário da imperatriz, os embaixadores vieram cumprimentar o feriado. Este dia foi declarado feriado oficial, então todo mundo estava comemorando. Havia uma bola no palácio e um festival na cidade. Em outras circunstâncias, Viola se divertiu. Mas não agora. Ela teve que ficar na sala. O palácio estava cheio de mensageiros. Ela não teve que se destacar e atrair a atenção. Além disso, Adrien ainda não confiava nela. Otiena sugeriu que ela pelo menos parabenizasse os convidados, mas ele não permitiu. Ele considerou uma maneira de jogar sua família. Então Viola descansou e sentou no sofá. Hoje, suas lições acabaram. Portanto, não havia nada a fazer. Viola decidiu passar esse tempo livre na biblioteca. Ela jogou alguns chocolates na bolsa e deixou o corredor. Otiena esperava que ninguém notasse se ela estivesse silenciosamente brilhando aqui. Mas tudo não foi tão fácil. No caminho, ela conheceu Diano. E ele não estava sozinho. Ele estava com sua família, que geralmente permanece em posse. Mas nas férias da imperatriz, eles decidiram passar um tempo juntos. O homem de pé nas proximidades apresentou Cistino da família de Vicom Benedetto. Viola sugeriu que ele era o filho e herdeiro mais velho da família, e então ele pediu para apresentar outro membro da família. Diano saiu uma garotinha com o mesmo cabelo rosa que na família Benedetto. O nome dela era Acácia. Ela era pequena e tímida, e isso foi para o sabonete de Deus. Cistino pediu desculpas pela grosseria de sua irmã, mas, apesar disso, Otana puxou o doce da bolsa e esticou sua garota. Ela ficou satisfeita em se encontrar. A Acácia ficou muito emocionada com esse presente. Ela deu Diano candy. E então ela fez um contrário e agradeceu a Otieni pelos sabores. Viola pensou que morreria agora, de sua graça. Então Cistino perguntou para onde a senhora estava indo. Ele não queria segurá-la. Oten não pôde admitir que estava estudando. Então ela respondeu que estava apenas andando. Nesse momento, Diano não adivinhou nada, jogando seu doce na boca. Mas Acácia ficou muito chateada. Diano pensou que sua irmã lhe deu um doce porque ele não queria comer. Mas aconteceu que ela só queria agradecer a Ladivido por um presente. Acácia grudou em Cistino e começou a chorar. Mas Oten sabia como ajudar. Ela tem um pouco mais de doces. Ela conseguiu mais um e deu a Acácia. Viola deu a ela mais 2 doces e pediu para comê-los quando quisesse. Acácia ficou muito satisfeita com os presentes. Otiena pediu a Diana que não roubava mais doces em um bebê. Ela agradeceu por uma conversa doce e se despediu de novos conhecidos. E a Acácia acenou adeus.
ela era realmente uma linda. Neste momento, Adrian conheceu os convidados. Verônica, a irmã da imperatriz e a tia príncipe chegaram ao palácio. Ela parecia apenas chique. Adrian parabenizou Sua Majestade, mas pediu para diminuir as formalidades. No entanto, eles são uma família. A imperatriz já estava esperando uma reunião com sua irmã. Eles não são vistos há muito tempo. Mas antes disso Verônica tinha que pegar o filho. Ela ligou para Ronen da carruagem, mas ele se recusou categoricamente a ir. Ele não queria ir do começo. Verônica pensou e assentiu. Ele pegou o príncipe, jogou-o por cima do ombro e saiu da carruagem. Ele tentou resistir, mas aqui ele era impotente. Ronen era exatamente a forca com quem Adrian não queria lidar, mas quando seu filho disse novamente, Verônica lhe deu sob o obturador. Ele falou com ousadia com seu irmão mais velho, que também era um príncipe sedentário apenino, mas Adrian disse que estava tudo bem. Verônica pediu desculpas pelo comportamento de Ronen e eles foram ao palácio. A última vez que Adrian viu seu irmão um filho pequeno, mas seu personagem é tão sinalizado. Depois de um tempo, ele já estava se escondendo dos servos que eram responsáveis por ele. Ronen ainda era pequeno, que estava sempre procurando aventuras para sua bunda. Ele percebeu que logo seria exposto, então decidiu se preocupar. Ele foi profundamente no jardim. O sol já estava sentado. Ele foi ao som de uma música mágica. Através de flores e árvores, ele saiu para a clareira. Ele estava interessado em quem canta. A voz parecia ser angelical. Ele olhou para fora da árvore e viu Otien. O vento tocava o cabelo. Ela segurou uma pomba branca na mão. Viola sentou-se em um balanço e cantou. E ela cantou muito bem. Em Ronen, ela parecia um anjo. Ele ficou fascinado com a beleza dela. Ele estendeu a mão como se quisesse ter certeza de que não era um sonho. Então Otiena notou-o. Ronen perguntou se ela era anjo, ou alguma fada encantadora, mas Viola disse que nenhuma resposta estava errada. Ronen não podia acreditar nos olhos dela. Oten pensou de quem era o bebê. Ele poderia pertencer a alguma família imperial, embora todos os convidados estivessem longe deste lugar. Enquanto isso, Ronen se ajoelhou e disse que essa reunião deveria ser uma bênção, e ele a convidou para um encontro para um copo de suco. Mas, infelizmente, Otan foi forçado a recusar. As pequenas coroas do príncipe ficaram chateadas e perguntaram o porquê, mas Adrian respondeu à sua pergunta. Ele explicou, afinal, sua noiva. O príncipe veio pegar seu sobrinho no palácio, mas ele não queria ir. Ele não queria se separar da garota de janeiro. Viola pediu ao noivo melhor com seu bebê, e ele ultrapassou Ronen por cima do ombro e perguntou se foi gentil o suficiente. O pequeno príncipe descansou e chamou Adriana de diabo, mas ele não negou. Ronen era um anjo sobre ajuda, mas Adrian lembrou que esse anjo era sua noiva. O príncipe perguntou se ela sabia quem esse bebê. Então o pequeno príncipe percebeu que ele nem sequer apresentou, e quando ele recomendou, Otien ficou surpreso. Ela não esperava encontrar as herdas do príncipe Cilius. Depois de um tempo, Adrian ainda trouxe Ronen para o palácio. Ele estava insatisfeito com o fato de não ter permissão para passar um tempo com o anjo, e ele exigiu que Lady Atiena o devolva imediatamente. Mas Adrian, é claro, ignorou. Ele pensou que Viola realmente parece um anjo. O príncipe sugeriu que Ronen retornasse ao Cilius Palace para que ele não interfira, mas a pequena coroa Prince recusou. Ele queria ficar com seu anjo conhecido. De repente, alguém bateu na porta. O Thor chegou à sala. Ele ficou surpreso que havia alguém, exceto Adrian na sala. Ele não estava familiarizado com Ronen. O espinhoso parecia um pouco nervoso. Ele se inclinou para Adrian e sussurrou por ter encontrado o lugar de Essen. Até agora, apenas ele e o príncipe herdeiro sabiam disso. Adrian ordenou que fosse segredo e agarrar Essen em silêncio. Mais tarde, para parabenizar a delegação de Cilius, eles fizeram uma bola. Era uma festa regular para a família imperial, mas também estava presente. E isso significava que Gabriel também estaria presente no banquete. Então Adrian levou Otiena com ele. Ela só precisava estar perto e se comportar em silêncio. Pode ser um pouco perigoso, mas só permaneceu uma festa de família. Embora cerca de 1000 pessoas estivessem presentes, havia representantes da mais alta nobreza e gráficos ricos. Por isso, era difícil chamar uma festa de família. Quando eles entraram no salão principal, todas as vistas foram acorrentadas a eles. Eles passaram pela multidão e cumprimentaram Sua Majestade. Otiena estava muito nervosa e com medo de cometer pelo menos um único erro. Adrian pediu desculpas pelo atraso. Ele também explicou que sua noiva era um pouco tímida. Junto com a imperatriz,
sua irmã Verônica estava sentada. Ela olhou para Otien. Ela sempre pensou que Adrian ficaria sozinho antes da morte, mas ele ainda se apaixonaria e trouxe essa mulher com ele. Ela disse que, na sua opinião, eles seriam um casal maravilhoso. Então Adrian notou que alguns estavam faltando. Ele perguntou onde Marie, mas a imperatriz explicou que ela estava ausente de sua dor de cabeça. Gabriel tentou falar com ela, mas ela não respondeu. Adrian também notou a ausência do imperador e decidiu comer lentamente. Mas Ronen voou para Otien. Ele ficou muito satisfeito em encontrar Viola novamente e pediu que ele o nomeasse apenas pelo nome. A imperatriz com Verônica apoiou sua proposta. Eles ainda não são estranhos. Mas Ronen tinha que ser mais educado com a futura coroa. Ele perguntou se a irmã Otien sentiu falta dele, porque, apesar da reunião deles mais cedo, ele sentiu falta dela ainda mais. Durante essa reunificação, Adrian olhou para Henning, mas o pequeno era o mesmo. Ele puxou seu anjo um pouco da mesa e sugeriu jogar, dormindo depois deles, e Adrian o seguiu. No caminho, Ronen perguntou se a irmã estava no Império Sirius. Mas Otien disse que estava apenas no Palácio de Apepenino. Ele sugeriu que a excursão dela fora do palácio. Ela gostou dessa ideia, mas na visão de Adrian, ela podia entender que ele não estava encantado. Então, Otien agradeceu pelo convite e prometeu usá-lo mais cedo ou mais tarde. Então a música no salão mudou para mais lenta. Ronen decidiu não perder oportunidades e convidou Otien para dançar. Ela olhou para Adrian. Ele parecia que agora a cortaria com a espada. Portanto, Viola decidiu não arriscar. Ela recusou Ronen e garantiu que ela dançaria com ele na próxima vez. O pequeno estava chateado. Ele queria dançar com ela hoje. Mas Otiena prometeu ao dedo mindinho que segura a palavra, e ele se acalmou. Eles começaram a falar sobre qual presente ela gostaria de receber, mas Adrianova atraiu outro. Gabriel se aproximou deles. Otiena contou sobre a extensão da vida, mas o príncipe a interrompeu. Ele a levou cuidadosamente pelo ombro dele. Adrian estava se perguntando por que ela ficou tão surpresa, mas decidiu adiar esse problema. Eles saíram no pátio do Palace. Adrian com Otien e Rene seguiu a estrada central. De repente, alguém por trás o chamou. Adrian estava com medo de ser Gabriel, mas, felizmente, era Diano. Eles os viram com a Cássia e decidiram rastrear. Adrian elogiou o cavaleiro por uma boa ideia, mas ele ficou um pouco envergonhado com a presença de Acácia. Diano explicou que não tinha escolha, mas Adrian não era contra a garota. Acácia cumprimentou com sua majestade e pensou um pouco, mas quando ela viu o humor de Lady Otien, ela imediatamente se levantou. Ela cumprimentou e lembrou seu nome. Acácia temia que a futura princesa a tivesse esquecido, mas Oten se lembrava da garota. Enquanto eles tinham sua garota ativa conversando sobre a noite, os meninos simplesmente se levantaram e olhavam para eles. E então a garota sugeriu rejeitar as formalidades. Oten sempre quis ter uma irmã, então ela ficou feliz em chamar um pouco de familiar apenas uma Acácia. Mas Ronen a protestou e ele foi chamado direito pelo nome. Entre as crianças começaram a briga para a irmã. Ronen era maior em status, então Acácia parabenizou o jovem príncipe, um pouco rude e doença, mas cumprimentou. Todo mundo pensou que Otien era apenas sua irmã, e eles se perguntaram que o bebê era Júlio para sua irmã. Foi como uma batalha entre um gato e um cachorro. Então Acácia sugeriu que Lady sentasse, mas Ronen não queria deixá-la ir e sugeriu outro lugar. Eles arrastaram Otiena como um brinquedo, e Adrian assistiu calmamente. Então a ideia teve uma ideia. Ele inventou uma maneira de se aproximar de Otiena do que Acácia. Ele decidiu chamá-la apenas ATI, e isso despertou o interesse de Adrian. Otieni foi igualmente chamado, mas Acácia era contra. Ela disse que também seria chamada de irmã ATI. Quando Oten concordou, a Acácia foi conselhos. Então Ronen começou a defender sua irmã com uma garota, e Otieni foi divertido de olhá-los através dela. Diano queria se desculpar pelo comportamento de sua irmã, mas Adrian disse que tudo estava bem, e então ele decidiu agir. Ele se aproximou e pegou a mão da noiva. Enquanto as crianças argumentavam, ele pediu que ela o seguisse em silêncio. Eles foram um pouco mais longe, para que eles não sejam visíveis. Enquanto isso, as crianças decidiram pedir a Atena para reconciliar. Eles queriam perguntar a ela a quem ela está mais próxima, mas só então eles notaram que ele havia desaparecido em algum lugar. Apenas Diano estava em seu lugar. Então Ronen se lembrou do sorriso misterioso e do silêncio de Adrian. E então ele percebeu que demônio complicado roubou sua irmã.
Enquanto isso, Otiena estava caminhando lentamente com o príncipe sob a lua. A atmosfera foi bastante refrescante. Otiena chamou a atenção para as estrelas brilhando no céu. Estes eram pequenos pontos brilhantes que enchiam todo o céu. Mas Adrian não olhou para as estrelas. Seu olhar foi acorrentado a Atien. Pela primeira vez, ele a viu tão sorrindo, com um bom sorriso brilhante. Viola disse que Adrian agora deu uma olhada melhor. Antes disso, ele estava bastante irritado. Adrian não sabia como responder a isso. Ele não percebeu irritação e ficou surpreso que a Otienia o tivesse notado. Percebendo que ela disse mais, a senhora se desculpou. Ela pensou que havia atravessado a fronteira um pouco, mas Adrian disse que está tudo bem. Não é necessário pedir isso. Então ele olhou para sua noiva. Ele disse para continuar a bola da Imperatriz. Eles quase encontraram Essen. Então, logo será gratuito. No dia seguinte, Oten teve novas aulas com Lucy, e ela notou grande sucesso em seus estudos. Após as palavras que serão lançadas, Otiena dura dia após dia. Ela foi um longo caminho, mas havia algo para aprender. Foi uma lição sobre como sorrir corretamente. Então ela não foi agarrada. É elegância. Então o ideal estava longe. A Abild precisou de Lady saber como mostrar suas intenções com um sorriso, como Lucy fez. Ela estava de olho em tão sorrisos. Acima da sociedade é um campo de batalha onde as pessoas estão se enganando levemente. Portanto, Oten teve que aprender esse truque para sobreviver antes de ser lançado. Alguém bateu na sala. Era Diano. Ele perguntou a Otieni uma pequena pausa para se encontrar com a Cássia. A menina sentiu falta da jovem e queria se encontrar. Oten amava crianças, mas Lucy a advertiu para ter mais cuidado. Afinal, as crianças são muito astutas. Depois de alguns minutos, Otiena já havia ido para a Cássia. A garota ficou muito feliz em ver a senhora e acenou com a mão com alegria. Oten também já está entediado para uma namorada. A Cássia era loucamente doce quando se regozijou na jovem, mas de repente parece não de onde Ronen veio. Ele perguntou e ele nunca ouviu a resposta para a pergunta de qual das crianças para Otina está mais próximo, mas Viola respondeu que os amava igualmente. Ambos chamam a irmã dela, então é lógico. Quando Ronen perguntou se Otien estava triste, a Cássia respondeu. Ela respondeu que não poderia estar para que sua irmã estivesse triste por ele. Segundo a Cássia, Oten é muito boa, então ela dirá que estava triste. Então a garota explicou que ela acabou de dizer isso para ela, mas Otiena realmente sentiu falta de Ronen. No começo, ela pensou que eles odiavam um ao outro, mas em sua cabeça, Ronen e a Cássia realmente se aproximaram, e ela se alegrou nisso. Mas as crianças negaram completamente sua teoria. Otiena decidiu terminar. Ela pegou bolas com biscoitos aromáticos, que ela trouxe especificamente para esse fim. Viola sugeriu que as crianças tenham um sabor e elas só ficaram felizes. Diano também queria comer biscoitos, mas decidiu que já seria uma cortina. Ele só tinha que assistir crianças com prazer comem hotéis. Olhando para eles, Otan pensou. Se seus sentimentos eram se seu irmão mais novo tivesse vivido. Seu olhar atencioso notou a Cássia. Ela tirou a irmã do pensamento. Ronen confessou que geralmente não come doce, mas ele comeu biscoitos porque os deu a ele. Mas ele gostava dos presentes. Otiena lembrou-se de Adriana novamente. Seu rosto sério e um olhar confiante. Mas a Cássia novamente tirou a irmã de suas fantasias. Ela perguntou o que a TI gosta em Sua Alteza. Oten não sabia como responder, afinal, ela não o amava. Ele nem causou simpatia dela, mas era necessário responder. Então ela decidiu dizer que gostava de Adrian por seus cuidados, e então ela acrescentou que a melhor qualidade para um homem é o personagem dele, e sua atitude em relação às pessoas. Isso é importante para ela. À noite, depois dessas palavras, Ronen pensou muito. Algo não aconteceu aqui. Ele frequentemente os observava. Em segredo, escondido em arbustos ou atrás das colunas, Ronen seguiu Otien. Eles e Adrian não eram como pessoas que se encontram. Ele notou que a ATI era vista principalmente do espinho ou de Diano. Como eles poderiam se amar se visitarem? Enquanto Ronen morrava pelo desejo de ver a Ti todos os dias, Verônica contou sobre suas suspeitas, e para testar a teoria de seu filho, ela decidiu conversar com eles pessoalmente. Adrian e Otiena vieram à irmã da Imperatriz em um súbito desafio. Verônica disse que tinha ouvido uma história triste sobre eles, mas Adriana estava se perguntando que absurdo foi ouvido por Lady, o que os causou. Verônica explicou que soube que o casal brigou. Adrian perguntou silenciosamente à ATI que ela havia despejado, mas Viola respondeu que não estava aqui.
Verônica continuou dizendo que muitas pessoas falam sobre o relacionamento tenso do futuro casal imperial. Entre as pessoas que veem apenas negócios em casamento, elas se amavam sinceramente. E Verônica estava orgulhosa dessa visão romântica. Eles se amavam com o imperador, não prestando atenção aos status. Então ela esperava que Adrian encontrasse amor real, e ela estava pronta para aceitar qualquer garota que ele amaria com todo o coração dela. Ela ouviu que eles nem sequer deram as mãos. Em resposta, Adrian Mocha levantou as mãos presas, mas a imperatriz não mudou de ideia. Ela afirmou que eles nem sequer beijaram, e na realidade era verdade. Mas Oten negou. Ela disse que eles se beijaram com Sua Majestade. Ela não tinha outra escolha. Adriana acabou de concordar e acenar com força. Enquanto isso, Otin explicou que eles estavam se beijando, mas sem olhos indiscretos. Verônica ficou um pouco surpresa. Ela não sabia, então parecia para ela que ela havia tocado um tópico íntimo. Otiena continuou que era um pouco tímida, então mantenha distância com a alteza dele. E acima de tudo, ela queria provar a si mesma como uma princesa da coroa. Verônica elogiou Oten por seu bom curso de pensamentos. Enquanto isso, Adrian achava que ela costumava tremer de medo, mas não agora. Agora ela se sentiu aliviada por poder remediar a situação. Adrian estava um pouco confusa, mas compartilhou seus sentimentos. Depois de conversar com a imperatriz, eles foram para o corredor. Adrian foi o primeiro a perguntar quando eles se beijaram. Athena disse para que Sua Majestade não se preocupe. Ela começou a pensar que fez algo errado. Normalmente, Adrian não estava preocupado com essa mentira, mas agora está preocupado com isso. Ele ficou se perguntando se Otin beijou alguém, mas ela negou. Ela não teve o primeiro beijo. A princesa ficou surpresa com o que teria que se preocupar, mas agora não é importante. Ele decidiu passar Otiena em seu quarto. Ele sugeriu pegar as mãos. Eles realmente tinham que estar mais atentos aos rumores. Mas para Adrian, sempre foi mais fácil fazer essas coisas, ao contrário de Otiena. Ela pensou se esse gesto não tinha significado como os outros. Ela não gosta do que espera, embora perceba que é inútil. Ela decidiu perguntar algo mais em Sua Alteza. Ela estava se perguntando por que ele odiava tanto Lady Gabrielle. Claro, ela a viu. Mas não há outra razão para esse ódio. Adrian disse que essa mulher é incrível egoísta que pensa apenas em si mesma. Por causa disso, ela nem se preocupa se alguém morreu ou não. Outras mulheres não são muito diferentes de Gabrielle. Ele queria adicionar algo, mais restringido, mas Oten próprio pensou. Ela suspeitava que Adrian fosse amado por Gabrielle, mas ela se pegou pensando que estava se sentindo frustrada por causa disso. Oten disse que espera que Sua Alteza encontre sua noiva o mais rápido possível, mas Adrian aceitou essas palavras como prova de como ela não gosta de fingir ser uma noiva, e por algum motivo, ele ficou triste com esse pensamento. No mesmo dia, Oten teve uma lição da etiqueta do chá com a Madame Lucy. Este é um cenário social bastante difícil. Normalmente, o thé e a pare têm sua própria comunicação. Essa composição geralmente bebia chá e trocava informações entre si. Lucy queria continuar a contar, mas ela foi interrompida. Eles se aproximaram de Lady Gabrielle e educadamente cumprimentou. Lucy disse que não tinha o direito de vir ao Palácio dos Lírios sem convite, mas Gabrielle explicou que ela tem permissão de Sua Alteza. Lucy não tinha nada a dizer. Quando ela se aproximou da empregada, Gabrielle se virou para Oyen. Ela disse que ouviu rumores desagradáveis no palácio, que ela não tem o melhor relacionamento com a Crown Prince. Oten percebeu. Ela veio verificá-la, mas Lady disse que é um bom relacionamento entre ela e o príncipe, que são apenas rumores e mal entendidos. Mas Adrian interveio em sua conversa. Gabrielle imediatamente se divertiu e esperava ter superado dessa maneira de vê-la, mas o príncipe dissipou seus sonhos. Gabrielle decidiu se retirar e, dizendo que tinha muitas reuniões, foi ao palácio. Otiena percebeu que os rumores sobre seu relacionamento estão se espalhando, mas ela não podia deixar isso apenas. Deve salvar a situação e aceitá-la sob controle. Até Gabrielle ter ido, era necessário inventar algo. Não havia outra maneira. Athena se virou e pegou os lábios de Adrian. Ela disse que ele a beijou. O príncipe ficou surpreso com tanta confiança. Será seu primeiro beijo. Mas Oten disse que não havia nada assustado. O príncipe concordou e pediu desculpas imediatamente. Todos os servos ficaram chocados. Ele atraiu Athena para si mesmo e beijou gentilmente seus lábios. No começo, Adrian iria simplesmente dar
mas não deu certo. Tais eram as circunstâncias. Mas, estranhamente, Adrian ficou impressionado com o quão bom é beijar alguém. Gabriel já estava saindo do palácio. Ela estava deprimida demais para falar claramente. De repente, ela ouviu por trás de seus sons estranhos. Virando, ela ficou chocada. Ela não podia acreditar que seu Adrian estava beijando outra mulher. Ela estava infinitamente zangada com o Tien, que se deixa, e ela prometeu se vingar dela, não importa o que. Todos os dias todos discutiam essas notícias. Os servos conversaram com o beijo feliz e corpulento. Otiena se perguntou se era realmente tão bom, ou, como uma opção, sua altura apenas beija bem. A senhora Lucy a tirou de seu pensamento. Ela lembrou que um banquete em homenagem ao aniversário de sua majestade em breve. Então, Otiena teve mais aborrecimento do que o habitual. Muitos embaixadores estrangeiros estariam se reunindo na bola e ela teve que impressioná-los com sua beleza. Otiena preocupou-se se pudesse lidar, mas Lucy a convenceu em uma boa direção. A empregada atraiu a atenção de Atena em um monte de roupas. Muitos vestidos maravilhosos pendurados em manequins estavam preparados para isso. Lucy explicou que não havia vestido alguém, exceto essa há muito tempo. Hoje eles tiveram que escolher um vestido, acessórios amanhã e depois de amanhã sapatos e fãs. Mas Oten conseguiu sobreviver a esses planos e o dia do banquete chegou. Ela estava linda. Tinha um vestido roxo suave com um espartilho, e na clavícula pendurava uma renda prateada. Ela parecia um anjo. Lucy estava orgulhosa de seu trabalho. Atena parecia uma flor delicada e inocente. Ela não conseguia se reconhecer. Lucy lembrou que estava se vestindo, mais bonita ela parece, e agora é hora de ir. Lucy ordenou que ela conquistasse a todos com sua beleza, mas Otin disse que haveria muitas mulheres, e eles definitivamente ficarão melhores do que isso. Lucy perguntou se ela estava duvidando de suas habilidades. Ela propôs descobrir a opinião de Sua Alteza, mas ele apenas apareceu e se afastou da sala. Ela olhou para ele. Ele parecia impecável, e os olhos estavam profundos e congelados. Seus pontos de vista se encontraram. Atena pediu que Sua Majestade estava fazendo, mas ele estava em silêncio. Em vez disso, ele percebeu que ela tinha um olhar decente agora. A Atei achou que os esforços que eles fizeram em sua imagem não eram permanentes. Então um espinho alegre se aproximou deles. Ele imediatamente disse que a Atei é linda. Ele quase não reconheceu sua amada irmã. Mas Adrian não era um conselho. Ele levou a noiva pelo ombro no ombro. O espinho foi um pouco pique. Mas após o segundo aviso, ele percebeu que era melhor lavar. O casal estava na hora de ir. Este dia chegou. Otiena não tinha direito a um erro. Então as portas foram cuidadosamente abertas e admitidas. Yang-san Apenino, Kronprinz Adrian, e sua noiva, a futura princesa da coroa, a filha da família Ouvido, Lady Otien. Ela deu um passo cuidadoso. Eles pegaram as mãos e vieram à tona. Havia barulhento dentro do salão de baile. Os lustres e lanternas iluminaram suas silhuetas. Adrian pediu à noiva que se aproximasse dele. Otiena se tranquilizou e exalou com força. Ela pegou a divisão do vestido e eles começaram a descer as escadas com cuidado. A atenção de Atena atraiu dois tronos altos. Era uma pessoa que seria difícil de enganar. Imperador Apenino, Carloma. Quando o casal se aproximou deles, a imperatriz gentilmente parabenizou a filha, Nalau. Ela e Adrian, como sempre, foram um pouco esquecidos. Mas então a imperatriz prestou atenção à bela aparência de Otiena. Em resposta, ela apenas agradeceu pelo elogio. Mas então o imperador disse. Ele apoiou sua esposa sobre a beleza da filha. Nela, foi estranho. Ele disse apenas algumas palavras, mas parecia tão majestoso. Então o imperador respondeu que os viu com o príncipe. Então agora ele estava prestes a ir. Atena se alegrou que Carloma acreditasse em seu amor e não perguntou nada. O imperador mais uma vez parabenizou sua esposa por seu aniversário e foi embora. Então Adrian disse que eles eram hora de ir também. A imperatriz não sabia o que havia acontecido entre eles, mas ela disse que eles parecem muito melhores agora. O casal agradeceu e foi ao salão. No começo, eles caminharam silenciosamente. Atena se alegrou por não ter sido exposta e permaneceu vivo, e agora eles e o príncipe tiveram que tentar. Então Verônica veio ao casal com Ronen. Ele ficou muito satisfeito em se encontrar com seu anjo. O pequeno príncipe queria dançar com ele, e por causa disso, Otiena parecia quase conveniente.
Ronen disse que prometeu uma dança da última vez, mas ele foi parado por Verônica. Eles ainda tinham que parabenizar sua tia pelo aniversário deles. Verônica viu a confusão da ATI e levou o pequeno príncipe com ela. Quando eles foram ao Tien, ela pensou que já havia cansado. E foi apenas o começo. De repente, algo atraiu sua atenção. Eles foram abordados por uma mulher estranha. Os alunos da ATI se expandiram da emoção. A princesa Marie foi até eles lentamente. Ela educadamente cumprimentou a filha. Nela, Athena sentiu um desconforto feroz por causa dela. Ela veio descobrir onde sua empregada, isto é, Viola. Mas Adrien defendeu e disse que não era o melhor momento. Marie era má, mas não podia discordar. Ela disse que visitaria o palácio Poinsett mais tarde e enquanto precisava ir. No entanto, Oten não foi exposto. Para ela agora, o campo minado estava em toda parte. Mas graças a Deus, por causa da personalidade de Adrien, poucas pessoas as incomodam. Otiena ouviu os sussurros sobre ela. Muitos notaram que ela era mais alta que a noiva passada, Essen. Mas, felizmente, todos foram descartados em uma sola baixa. Ela sorriu levemente, mas Adrien disse que não precisava fazê-lo. Então o casal ouviu uma voz alta familiar. Eles passaram pela multidão. Passando pela multidão, ele acenou com a mão para encontrá-los com alegria. Adrien disse a ATI em silêncio para fingir que eles não estavam familiarizados. Mas o espinho se aproximou às pressas deles, acompanhado por um homem estranho. Ele perguntou por que a ATI evitou seu olhar. Oten disse que estava empurrando as pessoas na estrada. Então ela prestou atenção ao marido. Era um Marquês Oviedo. Se ela entende corretamente, ele é o parente dela, mais precisamente o pai, o que quer que pareça estranho. Oten não sabia se comportar. Ela queria virar para o Marquês, mas o espinho acenou com a mão por trás. Ele a levou em silêncio. Ela teve que chamá-lo de pai. Ela tentou, mas era muito incerto, e o Marquês também sentiu assim. Todo mundo já foi suspeito de que não fosse muito bom. Era necessário corrigir a situação. Adrien sussurrou para a noiva em seu ouvido que, se ela agora é uma perspectiva, ele pode se considerar morto. Compreender a dica de Oten correu para os braços do Marquês. Ela disse o quanto sentia falta dele. Ovido vagou por essa onda e também ficou feliz. Ele perguntou como ela disse que havia perdido peso. Otiena explicou que havia muitas dificuldades. Adrien ficou surpreso com o tipo de dificuldade e Otiena imediatamente. E ela explicou que estava se alimentando bem e se sente bem. Oviedo respondeu que estava bem. A ATI sentiu todo mundo olhando para ela. De repente, algo atraiu a atenção de Adrien, e então cuidadosamente levou Otiena pela mão. Ela ficou surpresa, mas depois percebeu o que ele era. Lady Gabriel se aproximou deles, e esse Ati não ficou muito feliz. Seu pai chanceler veio com Gabriel. Ele gentilmente parabenizou o Marquês Oviedo. Otiena o viu pela primeira vez. Ela notou que Adrien ainda estava olhando para Gabriel, e ela também não perdeu. Ela ficou satisfeita por a alteza dele não conseguir afastar os olhos. Ela disse o mesmo, que também olhou para ela, a maior parte do riso. Mas Gabriel enfatizou a ele que seu coração pertence apenas à sua alteza. Quando ele negou, a ATI nem sequer pensava que ele poderia ter uma expressão facial tão séria. Então Adrien atrai a noiva, e sob o pretexto de seu cansaço, ele decidiu deixar Gabriel. Ela se virou e deixou a senhora parada ali. Ela veio para a outra parte do salão e sentou-se no sofá. Diano se aproximou deles. Ele estava na hora. Adrien pediu que ele disperse todos os que o seguem. Enquanto isso, Otiena se alegrou que esses tormentos estavam quase no fim. Adrien queria dizer algo a ela, mas não teve tempo. Eles já eram um Gabriel persistente. O casal ficou surpreso que ela continuasse seguindo-os o tempo todo. Lady explicou que também gostaria de relaxar, e ela também queria perguntar um pouco a Lady Otina. Ela estava curiosa sobre o presente que preparou para Sua Majestade no dia do feriado. O espinho disse a ela que eles iriam entregar a Adrien, então nada para se preocupar. A ATI explicou que ela estava prestes a lhe dar Sua Majestade pessoalmente. Gabriel decidiu usá-lo como uma maneira de humilhar um concorrente, mas ela reagiu calmamente. Ao contrário de Gabriel, Adrien não vê essa expressão há muito tempo. Então Lady decidiu se gabar de seu presente. Otiene não era interessante, mas poucos perguntaram a ela. Gabriel chamou a empregada. Foi obra de um artesão. 16º conjunto de placas.
Agora era muito difícil conseguir. O hobby de Sua Majestade é a coleta de pratos. Mas acima de tudo, ela adorou o trabalho deste artesão. Ela teve sorte de obtê-los. Otiena olhou para o presente. Ela os viu pela primeira vez, mas havia a sensação de que ela não o conheceu pela primeira vez, mas ela não conseguia se lembrar de onde. Adrien a puxou para fora de pensamentos. Ele pediu que ela não prestasse atenção, e Gabriel não foi um conselho, mas ela já inventou outro plano sobre como se destacar. Lady sugeriu se tornar seu parceiro na primeira dança, mas Adrien nem ouviu. Ele estendeu a mão para a noiva e perguntou se ela concordaria com esse papel. Ele queria que ela se tornasse seu primeiro parceiro. Gabriel exclamou que Adrien ia cuidar. Ela pensou que ele estava preocupado que a senhora não invejasse outras mulheres. Então ela justifica a recusa dele. Então eles se encontraram com Otien. Gabriel respondeu que veria quanto tempo poderia sorrir tanto, e então ela pulou insatisfeita e foi embora. Surpreendentemente, Oten nem sequer sorri, mas não era mais importante. Agora eles dançaram entre outros pares de valsa, e em ata, ficou muito bem. Ela não queria ficar no meio, mas todo mundo já estava indo embora. Ela não podia permitir que algo dar errado. Adrien notou sua atenção. Então ele pediu que ela apenas relaxasse. Essa dança lembrou a ATI como ela dançou pela primeira vez. Seus pensamentos voaram muito para o passado. Ela sempre vinha aos pés do pai e do irmão. Ela sentiu falta de seu irmão Allen. Otiena achou tanto que havia chegado no alto da perna. Isso a devolveu à realidade. Ela não podia acreditar que cometeu tanto erro. Ela dançou bem em treinamento, e agora ela não conseguia se concentrar. O rosto de Adrien falou por si mesmo. Após a dança, eles foram até a janela para conversar, mas eles não estavam descansando lá. Diano teve uma mensagem para Sua Alteza. A princesa Marie voltou recentemente ao palácio. Naquela época, a imperatriz ainda estava sentada em seu lugar. Marquis Joseph está acompanhado por Marche. Enquanto Adrien ouviu a notícia, Otana se alegrou por ter esquecido o incidente com a perna. Ele decidiu que também era hora de voltarem. Otiena se perguntou se eles poderiam tão inesperadamente sair do salão, mas acabou sendo bastante normal. Ninguém percebeu a ausência deles. O casal ficou sob o brilho da lua até o palácio do outro lado da estrada principal. Athena foi a noite toda com saltos altos. Então agora ela machucou incrivelmente as pernas, e por causa disso, ela não manteve o equilíbrio e começou a cair no chão. Mas isso não aconteceu. Adrien teve tempo de empurrá-los no ar a tempo e agora segurou em seus braços. A ATI não esperava esse gesto dele. Adrien perguntou se ela poderia ir, mas eu acabo sendo um tornozelo. Ela continuou a andar de salto alto, então não é surpreendente. Ela trabalhou hoje e agora não tinha força. Eles foram um pouco e Adrien plantou em um banco. Ele tinha sentimentos estranhos. Para ele, a ATI parecia uma miragem brilhante, sentindo como se ele não pudesse exalar. Como se esse anjo de prata desaparecesse se ele fizer isso. Otiena notou seu vago olhar para si mesma. Quando ela o chamou, Adrien voltou à realidade, mas nada respondeu. Ele parecia tomar posse do espírito. Otena pensou ser sobre isso. Ela poderia acidentalmente perturbá-lo, embora ela tenha trabalhado com muito cuidado hoje. Então Oten ouviu um sentimento estranho, sentindo frio. Eles se sentaram perto da fonte. Então foi muito legal aqui. Ela sugeriu que a alteza dele retornasse a bola. Adriana olhou para os pés de ATI. Ela não estava na melhor forma agora, mas ele encontrou uma solução. Ele se aproximou e pegou a noiva nos braços. Na surpresa, a ATI até chiou. Significou apenas uma coisa para ela: ele ainda quer a morte dela. A pontuação terminou bem e depois levou vários dias. Adrien sentou-se em seu escritório à mesa, e na frente dele em 2 sofás sentados com um espinho com Diano. Ovido perguntou ao cavaleiro se ele sabia por que Sua Alteza estava se comportando, mas Diano não fazia ideia. Tudo começou na bola anterior. Nem Sua Majestade nem outros nobres reclamaram. Portanto, você pode assumir que o banquete foi bem sucedido, mesmo sem Essen. Eles continuaram sua busca, mas sem sucesso. Informações sobre o seu paradeiro eram falsas. Ele era razoável o suficiente para planejar uma fuga. Os espinhos com Diano já terminaram seu trabalho e deixaram o próprio Adrien. Ele estava longe em seus pensamentos. Quando ele fecha os olhos, ele volta para aquela noite novamente. Adrien não conseguiu esquecer a aparência angelical de Otiena então, e isso estava bastante nervoso. Enquanto isso,
enquanto a ATI apenas deitava uma U na cama. Ela estava entediada. A bola já havia passado, então ela não sabia o que fazer. De repente, a senhora Lucy voou para a sala. Otiena perguntou imediatamente quando parou de fingir ser uma noiva de Sua Majestade. Mas Lucy garantiu que terminaria quando Sir Essen voltaria, e ela não pode simplesmente sentar e esperar por ele. Era a chance de Athena seduzir Sua Majestade. Lucy pretendia fazer dela uma verdadeira noiva para Adrian. A tia acreditava que ela só queria matá-la. Lucy respondeu que ainda não havia ninguém além de Sua Alteza aqui. Em seu caminho, Otien pensou o dia todo. A noite foi mencionada na cabeça da imperatriz. Sentada no banheiro, ela percebeu que realmente o considerava doce. Ela saiu cuidadosamente da água e arrumou, mas uma surpresa estava esperando por ela na porta. No sofá em frente ao seu sábado, Adrian, que estava esperando por ela. Quando ele a notou, a primeira coisa que ele tinha em seus olhos foram as roupas dela. No começo, Otien não entendeu por que ele teve essa reação, mas um minuto chegou a ela. Ela estava em uma camisa de dormir translúcida porque tudo estava visível. Ela apressadamente se desculpou e encontrou seu guarda-roupa. Em um minuto, Otiena se vestiu e foi ao príncipe de uma forma mais decente. Ela imediatamente se desculpou por ter feito ele esperar, mas percebendo seu olhar preso, ele era terrível. Adrian fretou e se aproximou dele. Otien não entendeu que ela estava um pouco surpresa, mas então Adrian virou silenciosamente e, sem dizer nada, saiu da sala. Otana pensou que fez algo errado, mas não entendeu exatamente o que. Após esse incidente, Adrian foi ao médico e perguntou se tudo estava bem com ele. Ele respondeu que o comportamento estranho poderia ser causado pelo estresse excessivo. Ele recomendou Sua Alteza para apenas relaxar, mas se pudesse ser resolvido por férias simples, Adrian não perguntaria a ele. Percebendo que não haveria ação, ele ordenou que o médico saísse. Depois de pensar, ele girou no chão e caminhou até a mesa. Tinha pilhas de papel que Otien escreveu. Ele pegou um em suas mãos e leu. Adrian não podia acreditar que ela era uma empregada comum e ele não podia fazer nada. Ele decidiu que, se continuar a observá-la, definitivamente receberia uma resposta. Então ele fez. Depois de um tempo, ele chegou à senhora Lucy até que Otiena se foi. A empregada imediatamente suspeitou que ele veio visitar a ATI, mas sua altura negou esse absurdo. Mas Lucy não ia recuar. Ela pediu que ele não tivesse vergonha de seus próprios sentimentos, e não há ao virar da esquina. E será legal se for um lindo verão quente. Ela explicou que é melhor se casar ao ar livre. A partir desse pensamento, seu coração tremia. Desde o início, Adrian nunca pensou em se casar, mesmo quando ele se torna um imperador. Mas agora algo mudou. Lucy, vendo Adrian concebida, perguntou o que havia acontecido com sua doce impressão da coroa. Ele pediu para não ligar para ele, mas a empregada alegou que esse apelido contém seu amor. Então Adrian decidiu colocar. Em vez disso, ele fez uma pergunta pela qual veio até ela. Ele estava interessado em descobrir o que parecia durante o balo em homenagem ao aniversário da imperatriz. Depois de pensar, Lucy estava convencida de que Adrian realmente se apaixonou pela beleza de Lady Ati. Seus Igings já estavam entediados e ele estava prestes a ir embora, mas Lucy explicou que não era de surpreender que ela tivesse atraído a atenção dele. No entanto, ela sempre foi uma beleza, e a empregada só acrescentou um pouco de mágica. Otiena é como uma tela limpa, toda cor combina com ela, e ela brilha ainda mais brilhante. Adrian disse que Essen ainda era mais bonito que ela, e Lucy não negou. Ainda assim, ele era o mais bonito em todos os Apepenino, mas a ATI poderia compará-lo se a empregada fosse um pouco. É por isso que Lucy se sente ainda mais satisfeita. Adriana tornou mais fácil para isso e ele apenas pediu à empregada para cuidar de Otien. Ela apenas sentou no lobby e leu um livro. Ela era muito interessante e a jovem estava muito interessada em lê-la. Mas de repente alguém veio para a sala. E, claro, foi Adrian. Como sempre, ele abriu a porta e foi silenciosamente para Otiena. Ele olhou para ela de cima para baixo. Otien não sabia o que fazer, então apenas ficou. Nesse momento, a cabeça de Adrian estava fervendo. Ele não podia acreditar que achava que ela era doce. Kronprinz pediu que ela saísse da sala, e depois de um segundo, ele ordenou voltar novamente. Aos olhos dele, ela realmente era muito doce. Então ele pediu que ela se sentasse no janela atrás dele. Ela ficou um pouco surpresa com o comportamento dele, decidiu simplesmente executar ordens. Ela se sentou cuidadosamente no janela e olhou para Sua Majestade, observando-a,
ele não podia desviar o olhar. E novamente, algo em seu coração foi curado. E o mais imaginário que ele não podia fazer nada com isso. Adrian viu uma pequena garota inocente nela. Tendo se destacado desse pensamento, ele se virou e foi para a saída. Ele colidiu com espinhos na porta, mas sem dizer nada, ele apenas saiu. Enquanto isso, Espinhosia ficou cada vez mais surpresa com seu comportamento estranho. Depois de um tempo, eles estavam sentados na rua com ATI e Diano. Eles bebiam bebidas e provaram deliciosos lanches. Foi então que o espinho levantou este tópico. Ele afirmou que parece morrer em breve. A tia entrou em pânico um pouco porque ela não sabia o porquê. O espinho pediu que ela se lembrasse do comportamento de Adrian nos últimos dias. Otiena pensou um pouco. De repente, ele entrou no quarto dela e começou a olhar atentamente para ela sem quebrar uma palavra, e então ficou nos arbustos e a seguiu. E, em geral, toda vez que eles se cruzam, ele suspira pesadamente. Otana achou que seria melhor se ele dissesse a ela que ela havia feito de errado. Em vez disso, ele simplesmente aterrorizou e olhando silenciosamente. Ver seu desespero de design queria oferecer a melhor maneira de escapar. Oten nem o ouviu, mas foi realmente estranho. Tori também confirmou que ele viu Sua Majestade pela primeira vez. Ele estava convencido de que Adrian perdeu a mente da raiva, e ele também estava interessado no que Otien fez para que o príncipe mudasse seu comportamento, mas ela negou. Em vez disso, ela só estava preocupada com a forma como poderia permanecer vivo. Os meninos ao mesmo tempo ofereceram uma fuga, mas ela queria encontrar outra maneira de não se tornar um homem morto. Bebendo uma bebida, os Thorns responderam que ele já havia desaparecido e rapidamente lavado. Oten estava convencido de que ele veio apenas comer. A noite estava chegando e o sol estava lentamente passando pelo horizonte. Lucy pediu que ela fizesse um pequeno passeio até a frente do jardim. Oten sempre visitou as costas. Portanto, foi uma tarefa difícil para ela, entender de que lado ela deveria ir. Lucy disse a ela que, quando ela sai, o jardim apareceu imediatamente na frente dela, mas a ATI não conseguiu encontrar nenhum jardim. Caminhando na estrada, ela ouviu passagens de conversa. Athena ficou feliz em perguntar a essas pessoas da maneira certa. Ela foi um pouco mais longe e olhou do arco no palácio. Lá ela viu um homem e uma mulher. A ATI se escondeu de volta. Havia uma atmosfera estranha. Depois de uma pequena pré-história, a mulher disse ao marido que o amava. A ATI acidentalmente testemunhou confissão no amor e aprendeu que seu nome era Michael. Ela queria deixá-los em silêncio, mas decidiu parecer um pouco. A mulher em pé na frente de Michael pediu que ele aceitasse seus sentimentos, mas ele apenas disse que estava arrependido. Olhando para ele, Otien percebeu porque outras mulheres se apaixonam por ele. Ele era alto, lindamente vestido, tinha cabelos loiros e olhos azuis. Ao ouvir a recusa, a mulher chorou fugindo, deixando-o. De pé um pouco, Michael se virou para Otiena. Isso a assustou muito. Então ele foi um passo confiante para o local onde ela se escondeu. Ela estava com medo, mas não sabia dizer nada. Quando Michael se aproximou dela, Otana gritou desesperadamente que ela não estava apaixonada por ele. Ele ficou um pouco surpreso e envergonhado de tais palavras. Não tendo tempo para fazer algo, Otana correu de todos os seus pés para o palácio. Ele tentou parar com isso, mas não teve tempo. Ele estava interessado em quem essa senhora e se ele a veria sempre. À noite, Sir Michael veio para Adrian. Antes disso, ele tinha 5 meses em uma missão difícil. Ele agora relatou seus resultados pelos quais o príncipe herdeiro ficou satisfeito. Ele elogiou Michael por seu trabalho. Adrian disse a ele que poderia denunciar depois de descansar. No entanto, ele acabou de chegar da missão. Michael ficou surpreso por ter muito cuidado. Geralmente ele imediatamente dizia para ele ir porque o caso havia terminado. Michal respondeu que gostava de descansar após o relatório. Adrian o entendeu, então ele agradeceu pelo relatório e divulgado. Quando Michael deixou o escritório, ele notou outro detalhe. Sua Majestade olhou diretamente em seus olhos, o que não era antes. Ele ficou surpreso por ter mudado muito, pois estava em uma missão em outro país. Ele também pensou que, se Gabriel aprendesse, ele organizaria uma cena.